olha só essa chuva. Tem dias que são assim, né? O céu fecha, o mundo fica cinza e a gente sente aquela vontade de ficar debaixo das cobertas, esperando passar. Mas e quando a chuva não é só lá fora? Quando ela está aqui, tomando o peito, dentro da gente? Você já sentiu isso? Reza, clama, faz tudo direitinho, mas parece que Deus esqueceu seu endereço. Eoracau soube, mas a resposta não desce. A fé treme, o coração pesa e aquele silêncio dói mais que qualquer palavra. Mas e se eu te disser que existe um motivo para isso? Um motivo que quase ninguém fala. Tem uma história na Bíblia. Um homem que tinha tudo para ver o milagre acontecer. O objeto certo, a ordem certa, a chance certa. Mas quando ele agiu, nada. Sabe por quê? Porque ele esqueceu o principal. E hoje, nesse dia chuvoso onde tudo parece parado, Deus quer te revelar o que realmente abre portas fechadas. Fica comigo só mais alguns minutinhos, porque o que vem agora pode mudar tudo, até o jeito que você enxerga essa chuva aí fora. Era um dia como qualquer outro naquela pequena cidade de Sunem, até que o impossível aconteceu. O menino, aquele mesmo filho que nascera como resposta a uma promessa milagrosa, aquele que enchera a casa de risos depois de anos de silêncio e esterilidade, estava morto nos braços da própria mãe. Você consegue imaginar o desespero, a dor que rasga a alma quando a promessa parece ter sido tirada de você? Mas aquela mulher, ela era diferente. Em vez de se entregar ao luto, em vez de chorar até não ter mais lágrimas, ela fez algo que poucos entenderiam. Colocou o corpo sem vida do filho no quarto do profeta, aquele mesmo lugar onde tantas vezes Deus havia falado com ela. Correndo como quem sabe que só há uma esperança. E quando encontrou Eliseu, não pediu explicações, não exigiu justiça, simplesmente se jogou aos seus pés. E o profeta, aquele homem que conhecia o coração de Deus como poucos, entendeu na hora. Eliseu pegou seu cajado, aquele mesmo cajado que já havia sido instrumento de tantos milagres, e entregou nas mãos de Geazi. Vá, ordenou, não pare para cumprimentar ninguém pelo caminho. Coloque este cajado sobre o rosto do menino. E Geazi obedeceu, correu, fez exatamente como lhe foi ordenado. Colocou o cajado sobre o rosto sem vida da criança. E nada. Silêncio. O milagre não veio. Você consegue sentir o peso desse momento? Geazi tinha tudo nas mãos. A ferramenta certa, a ordem direta do profeta, a autoridade delegada. Mas quando ele colocou o cajado sobre o menino, não houve voz do céu, não houve sinal, não houve vida, apenas o silêncio ensurdecedor de uma oração não respondida. E é aqui que a história começa a falar diretamente com você. Porque quantas vezes nós fazemos exatamente isso? Nós pegamos as fórmulas certas, repetimos as orações que funcionaram para outros, seguimos os passos que deram certo na vida do pastor, do líder, daquele irmão da igreja. Mas quando colocamos nossa chave na fechadura, nada aconteceu o problema, meu irmão. Minha irmã nunca esteve no cajado, nunca esteve na ferramenta. O cajado de Eliseu era poderoso, porque estava nas mãos de Eliseu. Mas nas mãos de Geazi era apenas um pedaço de madeira. E é aí que dói. Porque nós gastamos tanto tempo buscando os cajados certos, as orações certas, os métodos certos, quando o que realmente importa não é o que está em nossas mãos, mas quem está em nosso coração. Você se lembra daquela vez em que Jesus olhou para seus discípulos frustrados, aqueles mesmos que tinham expulsado demônios antes, que tinham curado enfermos, que tinham visto milagres, mas que agora estavam impotentes diante de um único demônio. E Jesus não disse: vocês não usaram a palavra certa ou precisavam ter jejuado mais.
Ele disse algo que corta como uma faca, por causa da pequenez da fé de vocês. Não falta de conhecimento, não falta de técnica, não falta de ritual. Falta de fé, falta de relacionamento, falta do intimidate. E é aqui que eu preciso te fazer uma pergunta difícil. Você tem buscado o milagre ou aquele que faz o milagre? Você tem corrido atrás das bênçãos ou do abençoador? Porque Geazi tinha o cajado, mas Eliseu tinha o coração de Deus. Os discípulos tinham a autoridade, mas faltava a profundidade da fé. E talvez seja por isso que sua porta não abre. Não porque a chave está errada, não porque a fechadura está quebrada, mas você está tentando girar a chave com as mãos vazias de fé. Mas a história não termina aqui, porque depois do fracasso de Geazi, Eliseu fez algo extraordinário. Ele foi pessoalmente. Ele se deitou sobre aquela criança, boca a boca, olhos nos olhos, mãos com mãos. E então, só então, a vida voltou. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Ele não quer sua religião, seus rituais, suas repetições vazias. Ele quer seu coração inteiro, verdadeiro, disponível. Porque quando você entender isso, quando você parar de buscar atalhos e começar a buscar o Deus dos milagres, aí sim, nenhuma porta ficará fechada para você. E foi então que eu entendi algo que sacudiu meu mundo espiritual. Você já parou para pensar que talvez o problema não esteja no que você está fazendo, mas no que você está deixando de ser? Geazi segurava o cajado de Eliseu, mas não carregava o coração de Eliseu. Os discípulos tinham o nome de Jesus, mas não tinham a fé de Jesus. E nós temos as fórmulas, as estratégias, os métodos, mas será que temos a essência? Lembro-me de quando visitei uma igreja onde as pessoas formavam filas para tocar no manto do pastor. É ungido, diziam. E eu me perguntei, quando foi que trocamos a presença de Deus por objetos supostamente abençoados? Quando foi que substituímos o relacionamento por rituais vazios? A Bíblia é clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não diz sem objetos ungidos. Não diz sem fórmulas mágicas. Diz sem fé. E fé, meu irmão, nasce na intimidade, mora no secreto, cresce no cotidiano com Ele. Quantos de nós estamos como aquela mulher samaritana, discutindo sobre o monte certo para adorar, quando Jesus está ali, oferecendo água viva? Nós debatemos doutrinas, métodos, liturgias, enquanto Deus espera apenas um coração quebrantado e contrito. O profeta Joel disse algo devastador: rasguem o coração, e não as vestes, porque Deus nunca se impressionou com aparências. Ele sempre olhou para o coração. E aqui está a revelação que mudou minha vida. Não existe atalho para milagres. Não existe caminho fácil para o sobrenatural. O que existe é um Deus que anseia por filhos, não por religiosos, que busca adoradores em espírito e em verdade, não performistas espirituais. Quando Eliseu finalmente ressuscitou o menino, ele não usou o cajado, usou seu próprio corpo, sua própria vida, sua própria intimidade com Deus. Foi cara a cara, olho no olho, vida por vida. Isso me lembra o que Paulo disse aos atenienses: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele poderia ter dito: Deus não habita em cajados, não habita em mantos, não habita em objetos. Ele habita em corações que o buscam de verdade, porque no final das contas, não é sobre o que você tem nas mãos, mas sobre quem você tem no coração. E talvez seja por isso que suas orações parecem não passar do teto. Não porque Deus não ouve, mas porque Ele está procurando algo mais profundo que palavras decoradas, mais significativo que ritos vazios. Ele está procurando um coração que o conhece. Não apenas um suplicante que o procura nos momentos de necessidade,
Quando Jesus enfrentou a cruz, ele não chamou legiões de anjos. Quando Estevão foi apedrejado, viu os céus abertos. Quando Paulo e Silas cantavam na prisão, as cadeias se romperam. Em todos esses casos, não havia objetos mágicos, havia relacionamento, havia intimidade, havia fé genuína. E é isso que faz a diferença entre religião e vida transformada. Porque no dia em que entendemos isso, tudo muda. As orações deixam de ser recitações e se tornam conversas íntimas. A leitura da Bíblia deixa de ser obrigação e vira alimento. A igreja deixa de ser um clube e passa a ser família. Eles deixam de ser exceções e passam a ser consequências naturais de uma vida cheia de Deus. Mas atenção, isso não é sobre perfeição, é sobre direção. Não é sobre nunca errar, é sobre sempre voltar. Não é sobre performance, é sobre perseverança. Agrada a Deus não é a que nunca duvida, mas a que nunca desiste de buscá-lo, mesmo nas noites mais escuras. E então vem aquela cena que deveria nos fazer tremer até a alma. Você conhece a história dos discípulos, aqueles mesmos que tinham visto Jesus acalmar tempestades, multiplicar pães e até ressuscitar mortos, se viram completamente impotentes diante de um único demônio. Imagine a cena: o pai desesperado, a multidão murmurando, os fariseus sorrindo com sarcasmo e os discípulos, vermelhos de vergonha, tentando em vão expulsar um espírito que simplesmente não os obedecia. De nós já nos vimos nesse exato lugar, fazendo tudo como sempre fizemos, usando as mesmas palavras, os mesmos métodos que funcionaram antes. Mas desta vez, nada acontece. E então Jesus chega e sua resposta corta como uma espada afiada. Ó, geração incrédula e pervertida, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Palavras duras, não é mesmo? Mas você percebe o que há por trás delas. Não era sobre falta de técnica ou conhecimento, era sobre coração, era sobre essência, era sobre algo tão profundo que até os discípulos, depois do milagre realizado por Jesus, vieram em particular perguntar: por que nós não conseguimos? E a resposta de Jesus deveria estar escrita a fogo em nossos corações, por causa da pequenez da fé de vocês, mas não cresceu. Fé que começou, mas não amadureceu. Fé que funciona nos dias bons, mas vacila nas tempestades. E é aqui que a história de Geazi e a dos discípulos se encontram de maneira impressionante. Ambos tinham as ferramentas certas, ambos tinham a autoridade delegada, mas faltava o principal. Você consegue ver o paralelo com nossa vida hoje? Quantas vezes nós, que já vimos Deus agir no passado, nos encontramos impotentes diante de novos desafios? Quantas vezes nossas orações parecem bater no teto e voltar? Quantas vezes olhamos para nossas ferramentas espirituais, nossa Bíblia sublinhada, nossas promessas decoradas, nossas técnicas de oração, e nos perguntamos: por que não está funcionando? A resposta de Jesus ecoa através dos séculos, até nós. Não é sobre o tamanho do seu problema, mas sobre o tamanho da sua fé. Não é sobre a força do seu inimigo, mas sobre a profundidade do seu relacionamento com Deus. Porque a fé que move montanhas não é um truque espiritual. É a expressão natural de uma vida arraigada em Cristo. Lembra quando Pedro andou sobre as águas? Enquanto seus olhos estavam em Jesus, o impossível acontecia. Quando olhou para as ondas, começou a afundar. A diferença entre o milagre e o fracasso não estava no mar, estava no foco. E é exatamente isso que Jesus estava mostrando aos discípulos, menos a fé deles. Ainda era circunstancial, ainda era superficial, ainda dependia mais do que viam, do que daquele em quem criam.
Mas aqui está a beleza do Evangelho. Jesus não os abandonou por causa do fracasso. Não os descartou por causa da pequenez da fé. Ao contrário, usou aquela experiência para levá-los a um nível mais profundo. Quando trazido a Jesus, se torna oportunidade de crescimento. Crise de fé, quando enfrentada com honestidade, pode levar a uma fé mais robusta. E é isso que Deus quer fazer conosco hoje. Ele não está nos condenando por nossas falhas, está nos convidando a crescer. Não está apontando o dedo para nossa pequenez, está estendendo a mão para nos levar mais alto. Porque a fé que ontem foi pequena para aquele desafio, hoje pode ser fortalecida para desafios maiores. O mesmo Deus que permitiu o fracasso é o mesmo que quer nos levar ao crescimento. Por isso, quando você se vir diante de portas que não se abrem, de orações que não são respondidas, de situações que não mudam menos, lembre-se, Deus pode estar usando isso não para te humilhar, mas para te levar a um novo nível de fé, não para te condenar, mas para te transformar, porque no final não se trata do que você pode fazer por Deus, mas do que Ele quer fazer em você através desses. E agora eu preciso te fazer algumas perguntas que vão direto ao coração da questão. Quando foi a última vez que você sentiu Deus falar com você, não através de um sermão, não através de um vídeo como esse, mas no silêncio do seu quarto, no segredo da sua alma? Você consegue lembrar? Ou será que sua vida espiritual tem se resumido a consumir conteúdo religioso, sem nunca realmente se conectar com o autor da fé? Pense nisso por um momento. Quantas vezes você abriu a Bíblia não para marcar uma leitura obrigatória, mas para ouvir a voz daquele que a inspirou? Quantas vezes você entrou em oração não para fazer seu pedido habitual, mas simplesmente para estar com Ele? Como um filho que busca o Pai, não pelo que pode receber, mas pelo prazer da relação. E essa outra questão que não pode ser evitada: o que realmente está no centro da sua busca espiritual? São as bênçãos ou o abençoador? São os milagres ou o Deus dos milagres? Se amanhã todas as suas circunstâncias difíceis mudassem, se todos os seus problemas fossem resolvidos, você ainda buscaria a Deus com a mesma intensidade? Ou será que nossa fé tem sido condicionada às nossas necessidades, em vez de estar fundamentada em quem Deus é? Reflita comigo. Seja feita a tua vontade. Você realmente quer dizer isso? Ou são apenas palavras decoradas que saem da sua boca enquanto seu coração continua insistindo no seu próprio plano? Vamos mais fundo ainda. O que você faz quando o céu parece fechado? Quando as orações não são respondidas? Quando o cajado não funciona? Quando os métodos antigos falham? Você desiste? Você busca atalhos? Ou você faz como Eliseu, que mesmo quando o método não funcionou, não desistiu, foi pessoalmente, se deitou sobre aquela criança e buscou a Deus até que a resposta viesse? Será que nós temos tido essa mesma perseverança, essa mesma determinação de não nos contentarmos com uma religião superficial, mas de buscarmos a Deus até que Ele se torne real em nossas vidas? E essa pergunta que talvez seja a mais importante de todas: se sua fé fosse julgada não pelo que você diz acreditar, não pelas atividades religiosas que você frequente, mas pela maneira como você reage nas crises, pelo que transborda do seu coração quando a pressão vem, pelo que sai da sua boca quando você é espremido pelas circunstâncias, como ela se sairia? A fé que professamos nos dias bons consegue nos sustentar nas noites escuras? Ou será que temos cultivado uma fé de aparências, que funciona quando tudo vai bem, mas desaparece quando as tempestades chegam? Eu não estou te fazendo essas perguntas para condenar você. Estou te fazendo porque essas mesmas perguntas transformaram minha vida. Porque foi quando eu parei de correr atrás de respostas prontas e
e comecei a encarar essas questões difíceis que minha fé saiu do superficial e entrou no sobrenatural. E talvez seja exatamente isso que Deus quer fazer com você hoje. Não te dar mais uma mensagem animada, não te oferecer mais uma fórmula mágica, mas te levar a um encontro real com essas perguntas que podem ser o portal para uma vida espiritual completamente nova. Porque no final das contas, não são nossas respostas decoradas que impressionam a Deus, mas nossa honestidade diante dele. Não são nossas certezas absolutas que o movem, mas nossa disposição de encarar as perguntas difíceis. Foi assim com Jó, que em meio a seu sofrimento fez as perguntas mais difíceis. E foi exatamente nesse lugar de questionamento honesto que ele teve seu encontro mais profundo com Deus. E pode ser assim com você hoje, se você tiver coragem de parar, de refletir, de encarar essas perguntas não como acusações, mas como pontes para um relacionamento mais verdadeiro com Deus. A chuva cai lá fora, suave e constante, como se o céu também precisasse chorar às vezes. E enquanto as gotas batem na janela, eu quero te lembrar de algo profundo, mesmo nos dias mais cinzentos. Quando tudo parece parado e as respostas não chegam, Deus está trabalhando nas coisas que você não pode ver. Lembra da história de Eliseu? Quando tudo parecia perdido, quando o método falhou, quando até os instrumentos de milagre não funcionaram. Foi aí, no momento mais impossível, que Deus agiu. Não porque Eliseu era perfeito, não porque ele tinha todas as respostas, mas porque ele estava disponível, porque ele não desistiu quando a primeira tentativa falhou. É assim que a fé verdadeira funciona. Não é sobre ter todas as soluções, mas sobre confiar mesmo quando a chuva não para. Não é sobre força, mas sobre perseverança. Não é sobre ausência de dúvidas, mas sobre seguir em frente mesmo com elas. E se hoje você está num desses dias chuvosos da alma, onde as orações parecem não passar do teto, eu quero te dizer, isso não é o fim. Pode ser apenas o lugar onde Deus quer te ensinar a ouvir de um jeito novo, onde Ele quer transformar sua fé de fórmula para relacionamento, de ritual para intimidade, porque no final, o que realmente importa não é quantas vezes você repetiu a oração certa, mas quantas vezes você realmente se abriu para aquele que ouve. Não é sobre quantas vezes você leu a Bíblia, mas sobre quantas vezes você permitiu que ela lesse você. Então, enquanto essa chuva cai lá fora, eu quero te convidar a fazer algo diferente hoje. Em vez de correr atrás de mais fórmulas, pare, ouça. Deixe que Deus fale no silêncio entre uma gota e outra. Compartilhe esse momento com alguém que também precisa lembrar que até na chuva Deus está presente. E se inscreva para continuarmos essa jornada juntos, porque toda semana trazemos uma nova palavra para esses dias em que a fé precisa ser mais que teoria, precisa ser vida. A chuva vai passar. Mas o que Deus quer fazer em você nesse tempo? Essa é a pergunta que pode mudar tudo. Te espero no próximo vídeo, onde vamos continuar essa conversa aqui, assim como a chuva veio para regar e renovar.